Só um instante. Ok. Boa noite a todos. Terceiro dia do nosso evento Letras em Perspectiva. Sejam todos bem-vindos à sala virtual da Educativa. Dou as boas-vindas para esta atividade que inicia o dia de hoje. E falando da proposta do evento Letras em Perspectiva, nós temos ao menos aqui 3 perspectivas: a perspectiva literária, perspectiva linguística, e hoje muito nos honra receber duas atividades que enfocam para além do texto verbal, o texto não verbal, a ilustração, que tem a sua importância tanto e quanto o texto verbal, tal e qual o texto verbal. Então eu acolho aqui a todos os participantes, a todos os convidados que estão chegando pouco a pouco, e aos nossos convidados especiais deste lançamento, o professor e autor do livro Wagner Dias e o ilustrador e meu caro colega Richard Bertolin. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigado. É um prazer, né, para a gente estar aqui hoje participando deste evento tão interessante, né, que traz propostas tão diversificadas, né, para a gente discutir aí o caminho das letras, das artes, né, da cultura, nesse nosso Brasil tão complexo. Eu estou muito honrado de ter sido convidado para falar um pouquinho aqui com vocês hoje, porque há muito tempo que eu não falo formalmente sobre literatura. Eu acho que desde que eu terminei a universidade, nesses últimos 4, 5 anos, é que eu tenho voltado a tocar, né, numa discussão mais aprofundada sobre literatura, porque minha vertente toda se transformou no decorrer do percurso. Eu peço desculpas a vocês que eu estou um pouquinho rouco, mas vai dar tudo certo. É um prazer falar para gente conhecida, né, gente que está aí no mesmo berço que eu. Eu fui estudante da Universidade Federal de São João del Rei, tive a sorte de ser da primeira turma de letras a se formar na, então, Universidade Federal de São João del Rei. Eu entrei ainda na Fundação de Ensino Superior de São João del Rei e saí formado, né, pela Universidade Federal de São João del Rei, a turma de 2002. A minha turma foi a primeira turma de letras a se formar pela, então, universidade. Eu me lembro de quando eu dei essa notícia, né, como que isso me deixou feliz. Eu trabalhava na Ascom, né, que produzia o jornal da universidade, e eu fiquei muito contente de poder transmitir essa notícia, de que nós, então, havíamos nos tornado universidade. Então, um prazer enorme para mim estar aqui hoje, falando um pouquinho com vocês. Fiz minha formação, então, inicial em letras. Depois, fiquei um tempo parado, tentando saber o que eu ia fazer da vida, muito incerto, com muitas dúvidas, e acabei fazendo uma especialização em literatura infanto-juvenil, no Rio de Janeiro, e daí mudei o meu percurso. Eu que antes queria estudar comunicação, elementos ligados à comunicação, acabei voltando, né, para a seara da educação. Então, fiz esse curso de especialização em literatura infanto-juvenil. Na sequência, eu fiz os exames de mestrado, né? Tentei UF, tentei UERJ, tentei PUC-Rio, passei nos 3 e decidi fazer na PUC-Rio, porque eu queria ser aluno de alguns dos professores que estão lá até hoje, Vera Candô, Sônia Kramer, Rosália Duarte, né, que são realmente pessoas formidáveis na seara da educação. Na sequência, fui direto para o doutorado, né, fiz meu doutorado também em educação, também na PUC-Rio, e no fim do meu doutorado, recebi um convite para aprofundar minha pesquisa. Eu pesquisava plágio, pesquisa escolar, plágio, né, formação de professores, e recebi um convite para ir para o Canadá para fazer um aprofundamento do meu estudo. Eu ficaria lá apenas 1 ano e meio, fazendo um pós-doc, e de repente eu me vi fazendo um segundo doutorado. Então, eu acabei fazendo um segundo doutorado em didática.
E por lá fiquei, até o presente momento, né? Continuo por lá, tenho vontade de voltar, mas preciso voltar com condições de volta seguras. Hoje eu trabalho na Université Laval, junto com o professor Denis Geffrey. A gente trabalha no curso de pedagogia, nós somos responsáveis pela formação dos professores. Então, eu acompanho estágios, trabalho toda essa questão da formação do professor para o ensino da leitura. Então, essa é a minha formação, meu lado professor, pesquisador, e tem também o meu lado autor, que foi uma descoberta, né? Eu sempre gostei de escrever, mas para mim, nunca mostrei, né? Nunca publiquei. Até que um dia resolveram me publicar, né? Que foi quando eu fiz o meu primeiro livro. Se você quiser mostrar, depois aí nos slides, os livros que o Richard fez aí, uma montagem bacana, eu posso falar um pouquinho sobre eles. Esse foi o meu primeiro livro, né? A Gota e o Mar, que foi lançado em 2019, e foi uma iniciativa de amigos, né? Amigos acharam que esse livro tinha que ser publicado e se reuniram, e a coisa foi crescendo de uma forma que eu não tive controle, e ele acabou saindo, né, pela editora Chiado. Foi o meu primeiro, é uma história toda em versos e rimas. Depois veio A Festa das Roupas, que saiu pela editora Metanoia, no selo Crianças Diversas. É um projeto bem popular, né? Um livro que tem um valor bem acessível para que chegue a todas as camadas. Esse é uma das propostas da editora. Na sequência, durante a pandemia, eu fiz essa brincadeira chamada Um Homem Torto, que não é para crianças, né? É um devaneio meu sobre o momento de prisão que todos nós vivemos durante a pandemia, e eu fiz eu chamo de uma novelinha, né? Que está disponível na Amazon, se vocês quiserem ver, ele está lá. Então é bem interessante, porque retrata também esse momento, né? Marca esse momento que nós vivemos da pandemia. Na sequência, eu fiz O Encantador de Formigas, que é um livro pelo qual eu tenho um enorme carinho, que saiu pela editora Quase Oito. Esse livro começou pequenininho, demorou para ser gestado, demorou para ser ilustrado, e ele tem voado bastante, né? Esse livro foi um dos meus livros que mais venderam, né? Ele foi comprado pelo governo de São Paulo, então nós vendemos mais de 6.000 exemplares desse livro. Ele chegou em quase todas as escolas públicas e bibliotecas públicas do estado de São Paulo. Na sequência, veio Uma Língua Diferente, que é o que nós vamos apresentar hoje para vocês, que volta, né, para casa, editora Metanoia, também pelo selo Crianças Diversas, e concomitantemente a Uma Língua Diferente, também está saindo em francês, né, ele está saindo na Suíça, Le Gnome de Montjardin, que é uma história mais voltada para a cultura europeia, para a cultura norte-americana. Mas as pessoas pediram tanto que ele fosse vendido aqui, vários amigos pedindo, as pessoas que têm comprado os meus livros, né? Que a editora resolveu abrir uma perna desse livro, e ele vai ser comercializado também no Brasil a partir agora do fim de maio. Então essa é a minha produção, né, até o momento. Tem mais 2 livros no forno, que devem sair talvez esse ano ainda, né? Estão em fase aí de finalização. Esse ano está sendo um ano muito produtivo. Vocês sabem que é muito difícil, né, fazer livro no Brasil, demora muito, resposta de editora. Então, de repente, elas resolvem responder e acaba que sai tudo de uma vez, né? Mas é uma alegria, uma felicidade. E falar de literatura, para mim, é um prazer, principalmente da literatura infantil ou literatura para a infância, né, que às vezes fica num cantinho, guardada, ainda é olhada com um pouco de preconceito, porque é considerada literatura menor, é historinha, é livrinho para criança, como se a literatura infantil não fosse capaz de comunicar, como se ela não fosse capaz de transgredir, né? Então, é muito interessante que vocês abram essa porta. Eu tenho falado muito sobre isso nas palestras que tenho dado, né, nos cursos de letras, nos cursos de biblioteconomia, nos cursos de pedagogia, da importância das cadeiras de literatura infanto-juvenil nesses cursos, né? A gente precisa falar sobre isso, porque tem-se uma ideia de que é fácil escrever para criança, mas não é fácil escrever para criança quando você escreve verdadeiramente literatura.
né? E aí eu faço uma diferenciação entre o que é a literatura para a infância e o que é um livro para a criança. Não é a mesma coisa, né? Peppa Pig, livro para criança, mas não é literatura, né? Então a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes, né? E há muita gente também que tem escrito para criança dizendo, eu faço literatura infantil, mas a história é As Quatro Operações e o Príncipezinho. Como estudar o beabá com a Rapunzel, né? Isso não é verdadeiramente literatura, isso é livro didático, né? São livros para alguma coisa, são livros utilitaristas, né? Que você usa para alguma coisa. E eu encaro a literatura como arte, né? O meu modo de ver a história para a criança, né? Os contos para a criança é outro. Eu gosto de trabalhar arte, emoção, sensação, possibilidades interpretativas, aquela coisa das camadas da cebola, né, que a gente estuda na literatura. Você tira uma camada e tem outra por baixo, você tira aquela e vem outra. E isso sim, né, a gente chama de uma literatura rica, viva, né, que nos faz pensar, que nos propõe coisas novas. E quando a gente fala para crianças, a gente tem que ter um cuidado muito grande no que se escreve, no tipo de material que se apresenta, né? Porque não dá para colocar na mão da criança qualquer material. No Brasil, a gente engatinha um pouco ainda nessa questão, né? No exterior, os livros para criança, quase em sua grande maioria, já são livros de capa dura. No Brasil, a gente ainda não consegue produzir todos em capa dura, porque eleva demais o custo, né? O livro fica muito caro para chegar às mãos de todas as pessoas, né, de todas as classes, então ainda é difícil produzir uma literatura com uma qualidade gráfica 100%, né, então vamos fazendo aquilo que é possível, mas eu acho que o Brasil é muito rico na sua produção literária para a infância, né, então poder falar um pouquinho disso com vocês é uma grande alegria. Nesse momento estamos aí falando do nosso Uma Língua Diferente, que nós começamos a pensar em 2024. É um texto que foi trabalhado muito vagarosamente, com muito cuidado, né? Nós pensamos o que é que a gente ia apresentar, muita coisa foi cortada, porque nem tudo que a gente quer pode ser publicado ou deve ser publicado, né? Então, nós trabalhamos muito. Até o texto chegar às mãos do Richard para a ilustração, foram 10 tratamentos. Nós pensamos em palavras, o vocabulário, as rimas, as imagens. Então, ele tem muitas rimas ricas. Mas por que falar de rima rica? A criança vai pegar o livro e não vai ter essa percepção, mas isso não importa. Quando eu escrevo para a criança, eu não estou simplesmente pensando em contar uma historinha. Eu quero levar uma coisa grandiosa. Eu quero propor um pensamento, eu quero propor uma emoção, porque era isso que me encantava quando eu lia. Os livros que mais me encantaram foram os livros que me permitiram sentir alguma coisa. Ainda que fosse medo, ainda que fosse nojo, ainda que fosse alegria, esses livros é que me mobilizaram. E eu um dia quis estar dentro deles, né? E eu nunca pensei que um dia eu faria livros. Até que então chegou o momento e eu comecei a fazer as minhas próprias histórias. Então, o meu desejo hoje, quando escrevo, é que a criança que me lê, e quando eu falo a criança que me lê, eu falo da criança de até 100 anos de idade, porque o livro infantil ele não fala só para criança, né? Fala para todo mundo. Esse livro, principalmente, uma Língua Diferente, ele tem me surpreendido demais, porque os relatos que eu tenho ouvido de adultos são muito interessantes, né? E relatos muito bonitos. Sábado passado, em Barbacena, quando nós fizemos o segundo lançamento, um senhor se aproximou e falou: Nossa, mas como que você conseguiu imaginar que o açúcar pode ser estrela? Como é que esse cristal pode ser estrela? E eu olhei para ele e eu me encantei com aquela fala, porque ele parou, ele pensou, ele refletiu, perdão, ele visualizou aquela imagem e alguma coisa provocou naquele senhor um sentimento.
e me parecia que ele tinha gostado daquela imagem, né, daquela percepção de como olhar o mundo com um outro olhar. E esse olhar o mundo de uma forma nova, só os artistas e as pessoas sensíveis conseguem. É como a gente coloca numa parte do texto, né? Como fazer do sol um maracujá? Como transformar o açúcar em estrela? É essa brincadeira que faz com que a criança crie, imagine, invente. É esse tipo de jogo sonoro, né? É a rima, é o que se conta, é a emoção, é essa provocação que talvez desperte o gosto da criança pela leitura. Mesmo o vocabulário, né? Quando se escreve para criança, obviamente, a gente pensa num vocabulário que esteja acessível àquela determinada faixa etária, mas isso não significa fazer tati-bitate, né? Não é isso. A gente pode conversar com a criança sem infantilizá-la, porque ela às vezes nos dá respostas muito mais interessantes e criativas que um adulto. Então, eu não poupo a criança de um novo vocabulário. Então, eu coloco algumas palavras no meio do texto que eu sei que a criança vai perguntar do pai, vai perguntar para o professor, vai perguntar para o mediador o que é isso, né? O que é melancolia? Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando se escreve para a criança. Como que o pai vai ler essa história? Que tipo de relação eu posso provocar com o meu texto? Né? Que tipo de diálogo esse texto vai permitir entre criança, pai, tio, vô, vó, mediador de leitura? Né? Porque a história narrada, ela te conta uma coisa, o desenho te leva a uma outra reflexão, a um outro pensamento. Eu costumo até dizer que o desenho é mais transgressor que o próprio texto verbal, porque o desenho não tem limite, né? A palavra às vezes tem, mas o desenho não, o desenho extrapola. E a criança viaja na ilustração. Então eu digo que os meus textos eles foram abrilhantados pelos meus ilustradores. Alguns eu pude escolher para trabalhar comigo, como foi o caso do Richard, né, do Geraldo Magela, do Everton, da Babi, né? Então, quando eu posso escolher, eu fico muito contente, mas nem sempre as editoras nos dão a possibilidade de escolher o ilustrador, nem sempre nós temos a possibilidade de decidir o material é, do livro, né? Se é capa dura, se é papel cartonado, se é couché, se é papel alta alvura, nem sempre a gente tem essa possibilidade. Então, publicar é muito difícil, né? E o livro para criança é um livro caro. Ele é um livro caro por causa dessas questões, né? Do material, precisa ser um bom material, porque ele vai ser manuseado. Para vocês terem ideia, o primeiro, que é esse, né? A Gota e o Mar, eu não sei se vai dar para ver, em Portugal ele saiu com capa dura, e no Brasil ele saiu com capa flexível, para diminuir os custos, né? No Encantador de Formigas, a gente conseguiu colocar uma capa papel cartão triplex, mas a gente colocou uma orelha grande aqui dentro para dar firmeza na capa. Ou seja, a gente não perde a qualidade, né, do livro, faz com que ele tenha uma determinada qualidade de manuseio, ele não vai rasgar, né, com facilidade, porque a criança pega, né, ela pega, ela quer passar as páginas. Então, isso tudo é pensado quando a gente faz um livro. E o mesmo aconteceu com o nosso Uma Língua Diferente, né, que estamos lançando agora. Nós fizemos um lançamento aqui no Rio de Janeiro, que é a Casa da Editora. No sábado passado fizemos em Barbacena, o Espaço Cultural Tecer. Hoje estamos apresentando ele aqui para vocês, né? E para nossa grande surpresa, e para minha especialmente, esse livro ele superou todas as expectativas. Às vezes acontecem essas mágicas, né? Mas aconteceu algo que não aconteceu nos outros lançamentos. Nós esgotamos a primeira edição, a primeira impressão. Né? Hoje, se você procurar, não tem livro. Né? A editora já está providenciando a segunda impressão e a partir da semana que vem ele já vai estar disponível. Né? Então, na loja da editora, ele já está disponível, mas sabendo que ele está na gráfica, está sendo impresso agora. Né? Então, isso para a gente é uma grande alegria. E a resposta das pessoas está muito interessante. O que eu falo nesse livro? Falo sobre o sonho.
sobre a fantasia, sobre as possibilidades de ver o mundo com outro olhar. Né? Como é que eu posso me encantar com as pequenas coisas? Só a literatura, só a arte é capaz de nos proporcionar esse contato com um mundo que é tão diverso. Como é que eu olho o meu próximo com um olhar de afeto, com um olhar de ternura, através da arte, através da poesia? Eu gosto sempre de usar uma frase que eu ouvi há algum tempo, e que diz que as grandes revoluções não foram feitas nem pelos militares, nem pelos políticos, mas pelos artistas. Porque a gente toca profundamente, a gente chega dentro, né? A gente toca na alma. Então, esse livro foi todo pensado, o formato, né? O material, ele é todo capa cartonada, ele é papel couché por dentro, tá todo gostoso de pegar, né? Um papel que não vai rasgar facilmente, opa, tá sumindo, na mão da criança, né? E o Richard fez um trabalho divino também de ilustração. Eu fiquei muito contente com o tipo de desenho que ele fez, muito criativo. Ele conta a história de uma forma tão doce, tão linda, né, e tão pura. Né? A gente conversou muito sobre isso. A gente queria dar um olhar de ternura para esse livro, que as crianças pudessem ter vontade de repetir, né, de cantar, eu posso dizer isso, a história, de reconstruí-la, de redesenhar esse livro. Então, nós decidimos juntos, eu e Richard, que ele faria desenhos que pudessem se aproximar desse universo da criança. Né? Então, ele fez brilhantemente. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho sobre esse processo de criação, e depois, no final, a gente pode abrir um tempinho aí para perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite do Samuel e de toda a equipe aí da Educativa. Essa semana está sendo um grande prazer de estar entre os meus mestres aqui da universidade e de outros que eu estou conhecendo agora, né? E, bom, deixa eu contar a minha história desde o início, como que eu cheguei na ilustração dos livros. Quando eu saí do ensino médio, eu não fui para a universidade de imediato. Eu me matriculei em cursos livres, que eu sempre me interessei por arte, então eu me matriculei em cursos livres de desenho, pintura e de teatro, no mesmo ano. E o teatro é uma arte muito completa, né? Porque ali dentro a gente trabalha tudo, a gente trabalha a expressão corporal, a gente trabalha a dança, a música, e não só a interpretação, como as pessoas geralmente pensam. E em pouco tempo, eu estava também participando do processo de divulgação do teatro, desenhando os cartazes, ajudando a desenhar o figurino, confeccionar, desenhando o cenário. Então, né, dentro do teatro, eu também trabalhei aí bastante com as artes plásticas. E antes de existir o curso superior da UFCJ hoje, o curso de teatro, houve um projeto de extensão que era aberto à comunidade, que tinha um valor de curso técnico, um projeto de extensão em artes cênicas. E eu participei da edição de 2005, e foi lá que eu conheci o Wagner. Ele foi meu professor de expressão corporal. E, inclusive, hoje, quando eu estava revendo o que eu já tinha produzido de material, assim, voltado para o design, as divulgações que eu fiz, o trabalho de divulgação, eu encontrei um material de um site que eu elaborei na época para divulgar a peça que a gente fez no final do curso, que foi apresentada aí no Teatro Municipal, que foi a Casa de Orates, do Arthur Azevedo. Eu desenvolvi um site naquela época para fazer a divulgação do espetáculo. E isso numa época que a gente não tinha esses blogs, as redes sociais, onde a gente encontra todo o design pronto e é só inserir foto e texto. Naquela época, eu tive que entender de linguagem HTML para elaborar esse site. Então, até
me aventurar a elaborar site, eu tentei na época. E aí, depois que eu terminei esse curso, que eu tentei o vestibular, ainda era vestibular na época, para cursar o curso de letras, né, o curso superior, aí também na UFCJ. E dentro do curso de letras, eu consegui pesquisar teatro, né, que é um grande interesse meu, e eu desenvolvi uma pesquisa sobre teatro português no Brasil no século XIX, e eu consegui levar essa pesquisa também para o mestrado, aí também na UFCJ. Durante a minha graduação, eu fiz um intercâmbio no México, na Universidade de Monterrey, e lá na universidade eu escolhi as disciplinas que eu teria que cursar para completar a minha universidade, né? Disciplinas de literatura, de idiomas, e durante a universidade eu já trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E durante o intercâmbio eu pude experimentar, durante um semestre, a oportunidade de apenas dedicar aos estudos. E aí sobrava muito tempo, porque a gente tinha aula na universidade, aulas acontecendo ali todo momento, manhã, tarde e noite. E aí, como sobrou muitas janelas, eu escolhi duas disciplinas de arte também, uma de desenho e uma de pintura. Então, eu estudei durante o intercâmbio, na universidade, fiz duas disciplinas, com a carga horária de 60 horas. E fora isso, fora esses cursos livres, fora essas disciplinas, eu não tenho uma formação específica em artes visuais. Além desses cursos, tudo que eu desenvolvi foi através do meu interesse mesmo, de estar sempre buscando, fazendo cursos de curta duração, e eu me dedico, além dos desenhos hoje, né, eu leciono, eu sou professor de língua portuguesa. Atualmente, eu estou trabalhando para o município de São Lourenço. E, bom, como que eu cheguei à ilustração, então? Samuel, eu gostaria de mostrar as minhas pinturas. Essa é uma pintura que eu fiz ali do Largo da Igreja do Carmo. É isso mesmo, gente? Quem é de São João del Rei? É a Igreja do Carmo, essa, né? Mesmo, Igreja do Carmo. Essa é uma pintura que eu fiz. Eu acredito que eu terminei ela no ano de 2007, eu acredito. 2007, não, ou eu iniciei em 2007. Acho que eu iniciei essa pintura em 2007, na verdade. Eu sempre gostei da pintura que era realista, então, quando eu comecei, o meu trabalho era muito diferente desse. E um dia eu fui ver uma exposição de alunos de um artista que trabalhava na minha cidade, e aí, quando eu vi os quadros dos alunos dele, eu falei assim, é esse trabalho que eu quero fazer. E aí eu matriculei no curso dele, e esse acho que foi o quarto ou quinto quadro que eu fiz, que ele trabalhava com uma técnica que ele chama de acadêmica clássica realista, onde ele busca exatamente encontrar as formas e a tonalidade que nós vemos na natureza. Tanto é que tem muita gente, esse quadro eu transformei ele em um postal, e muitas pessoas pegam esse postal e acreditam que é uma fotografia. Mas esse quadro, ele demorou 23 meses para ser concluído, de tantos os detalhes. Se você for olhar ali, você quase consegue enxergar o nome da loja que tem na placa. Eu borrei um pouquinho ali, porque a intenção não era fazer propaganda para a loja, mas eu cheguei a escrever o nome da loja, depois que eu fiz um pequeno borrão ali para só dar a impressão que o nome da loja está escrito. Nós temos ali os lampiões, a sombra
dos lampiões, a luz, né, que está vindo da esquerda para a direita. Então, para fazer todos esses detalhes, eu demorei 23 meses. Eu comecei em 2007 e terminei em 2009. E pode passar para a próxima. Esse quadro também foi feito um pouco mais tarde, da Igreja de São Francisco. Também vocês veem a quantidade de detalhes ali na igreja, nas árvores, os lampiões. Esse é o Parque das Águas em Caxambu. Esses dois últimos, inclusive esse de Caxambu e o último do São Francisco, foram feitos por encomenda por uma nossa amiga também, que estudou letras com a gente aí na universidade. Pode passar. Esse é uma rua de Tiradentes, aquela rua ali que vai sair na Matriz, um IP amarelo, também encomendado por outra amiga do curso de letras também. Esse quadro eu fiz durante o intercâmbio no México, nessa disciplina que eu fiz. Essa é uma das a pirâmide de Chichén Itzá. E esse quadro, ele no final da disciplina, houve uma exposição de todos os trabalhos que foram desenvolvidos, não só nessa disciplina, mas em outras. E um dia eu cheguei na sala, eu cheguei com um pequeno atraso, que eu estava envolvido em outro projeto, e aí quando eu cheguei na sala, a professora tinha feito uma votação para ver quais quadros iam para a exposição. E a minha turma, todos os alunos votaram no meu quadro. Então esse quadro ficou exposto no México, aí, naquele ano, 2003. Isso. Aí, pode voltar um pouquinho, Samuel, pode voltar a última, isso, que aí eu já vou passar para as ilustrações do livro. Então, como que eu cheguei até as ilustrações? Como vocês viram, esses quadros, e como eu falei, todos eles demoraram muito para serem concluídos. Acho que o que eu mais demorei foi aquele primeiro da Igreja do Carmo, quase 2 anos, e os outros eu demorei cerca de 8, 9, 6 meses. Então, sim, é um tempo muito grande, porque se você for pensar, às vezes eu consigo fazer uma pintura dessa, às vezes 1 ou 2 por ano, somente. Acho que nos últimos anos eu tenho produzido 1 por ano. E aí eu senti a necessidade de fazer algo que fosse mais rápido. Eu pensei, eu quero desenvolver uma outra técnica que eu posso desenvolver, não, né? Eu quero seguir uma outra técnica que eu posso fazer mais trabalhos, que eu sinto que eu demoro muito para concluir, né? E aí eu comecei a pesquisar desenhos em lápis de cor, pinturas em aquarela. Foi um grande desafio, porque na pintura a óleo, que é essa que eu faço, você trabalha com camadas, você vem trabalhando o que está no fundo, e nessa pintura eu posso colocar uma cor escura e depois sobrepor essa cor com uma tinta mais clara. E quando eu comecei a trabalhar com a aquarela, eu senti uma grande dificuldade, porque a aquarela ela funciona à base de água. Então, se eu coloco uma tinta marrom, por exemplo, eu não consigo sobrepor uma cor amarela. Então, foi um grande desafio para eu desvencilhar da técnica da pintura a óleo e passar para outra técnica. Então, hoje eu gosto de trabalhar com lápis de cor e com aquarela também. E assim eu consigo produzir mais ao longo do ano. E então eu montei um Instagram ali um ano antes da pandemia, e eu estava postando os trabalhos que eu estava fazendo. Eu ia fazendo e postando ali. E aí algumas pessoas começaram a interessar, coincidiu do Wagner lançar o primeiro livro, e ele me falou um dia que tinha um livro de contos que ele estava escrevendo, e que ele ia convidar cada amigo dele para ilustrar um conto.
Eu falei, tudo bem, a gente conversa. Será que eu vou dar conta de ir para a ilustração? E porque desenho e ilustração são duas coisas diferentes, né? A ilustração, ela faz parte de uma narrativa, é totalmente diferente. E aí, falei com ele, a gente conversa. Mas eu não esperava que ele fosse trazer a proposta de ilustrar um livro inteiro. E em 2020, no início de 2020, ele me mandou esse texto, que já estava no 10º tratamento. E, por coincidência, logo depois do convite dele, chegou um outro convite junto. Então, eu comecei a produzir 2 livros ao mesmo tempo. E comecei a pensar, né, como que era contar uma história através da narrativa. O outro livro acabou, eu acabei terminando as ilustrações primeiro, tá? Essas 2 ilustrações que estão sendo mostradas aí agora são do livro do Wagner, e foram as primeiras que eu concluí. É uma cena em que o personagem está falando, o narrador está falando da língua, né, e ele faz uma brincadeira ali com o idioma inglês e francês. Então, na mesma hora, me veio o desenho dessas vaquinhas nos Estados Unidos, e as outras vaquinhas ali tomando um chá na França. Você consegue ver a Torre Eiffel ali através da janela. Então, essas foram as primeiras imagens, assim, que eu consegui pensar, e foram as primeiras ilustrações que já saíram, assim, de imediato. Pode passar? Essa ilustração está no início do livro. Nós temos um narrador, e esse narrador no texto, ele não deixa claro quem ele é, e em conversa com o Wagner, a gente sempre trocando ideia, eu estava muito em dúvida de como eu ia fazer esse narrador, que forma que ele ia ter. E aí, em nossa conversa, o Wagner me questionou, é necessário mesmo esse narrador se revelar? Eu falei com ele que eu achava interessante, porque quando a gente trabalha, eu vejo na sala de aula, quando a gente trabalha com meninos de 7º, 8º ano, às vezes a gente trabalha um conto. O conto é um gênero textual que muitas vezes deixa o final para a gente pensar o que aconteceu. E eles não gostam desse tipo de... menino dessa idade não gostam desse tipo de narrativa, porque eles querem uma resposta. Eles sempre ficam perguntando, o que você acha? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Aquelas coisas. E quando a gente fala que não tem uma resposta, que a gente tem que interpretar, que nós, como leitores, temos que chegar a essa resposta por nós mesmos, eles simplesmente não gostam, eles querem uma resposta pronta. E aí eu me perguntei se isso funcionaria para criança, deixar esse personagem em aberto no final. Então, no início, aparece apenas as mãos, a mão dele pintando, né? E durante todo o livro, a gente vai encontrando pistas desse personagem, a gente vai encontrando pedacinhos dele, passando pelas ilustrações. Então, às vezes tem um barquinho, você vê a boina do personagem aparecendo no barquinho. Então, ele vai passando ao longo vai fazendo o percurso, né? Nós temos um mapa nesse livro, então nós temos, por exemplo, o País do Silêncio, então você vai ver esse personagem passando, chegando ao País do Silêncio, mas nunca você vai ver ele por inteiro. E pode passar a próxima. Esse é o Sol de Maracujá, que o Wagner falou. É uma parte muito interessante do livro, porque ele fala de como se faz a metáfora no poema, né? Então, ele fala o seguinte: eu contei o meu segredo de como poetizar, de como transformar o sol no lindo maracujá. Então, ele fala dessa questão de imaginar, de como a gente constrói essa metáfora, de como a gente pode olhar para o mar e enxergar uma sereia no mar, né? Então, ele mostra esse olhar do poeta para
as coisas da natureza. E esse maracujá, ele não é uma ilustração completa, né, como vocês estão vendo, ele é só uma vinheta, que é uma pequena ilustração, assim, que preenche um canto da página. Nós temos também outras ilustrações, assim, que enchem a página inteira, né, que são ilustrações completas. Pode passar, por favor? E aí, a poesia, ela traz para a gente um grande desafio, né, porque é diferente da prosa. A prosa, eu tenho ali imagens completas. Quando eu estou lendo um texto em prosa, eu já imagino aquela cena. E no poema, isso foi bem difícil construir. Então, muitas vezes, eu tive que ir para o lado simbólico, como é o caso dessa cena que acabou virando a capa do livro, né? Nessa parte, o narrador está falando assim: e assim, de canto em canto, os meus versos fui deixando. Ouvi alguém repetindo, mas vi também gente criando. É como um rio que corre e deságua em mar aberto. A poesia levava a todos um pouco de afeto. Porque o que está acontecendo aí? As pessoas não conseguem se comunicar, né? E aí, quando ele começa a falar com a linguagem da poesia, as pessoas entendem essa língua do coração e elas conseguem estabelecer a comunicação entre elas. Então, o que que eu fiz aí? Como ele fala de ouvir alguém repetindo e ouvir alguém, mas também vi gente criando, e esse verso que fala que a poesia é como um rio que corre, eu representei o poeta escrevendo a sua poesia, e na mesa dele eu tenho o maracujá, que foi a metáfora do sol do maracujá que ele criou na página anterior. A poesia é representada, a poesia que está saindo ali do caderno dele, é representada por essa linha em amarelo, que vai seguindo, porque ele fala que a poesia é como um rio que corre, né? Ali eu tenho um pedaço do narrador que pintou um maracujá em forma de sol. O pintor está copiando o desenho do narrador, a pintura do narrador, porque ele falava que tinha gente que estava copiando. E os demais personagens estão criando também através do maracujá, né, que virou o sol na poesia, eles estão criando a sua forma de expressar, a sua forma de passar mensagem. Então, nós temos ali uma bailarina com a roupinha amarela, com a sementinha de maracujá na saia, então ela está transmitindo a mensagem através da dança, e o outro personagem está fazendo o teatro, ele está representando a cena do Shakespeare, aquela cena a famosa cena do Hamlet, ser ou não ser, que o Hamlet representa com a cabeça da caveira, assim, né, com o crânio, ele está fazendo com o maracujá. Então, a metáfora do maracujá sai ali da poesia e tem gente que vai reproduzindo ela da mesma forma e outras pessoas vão criando essa metáfora de outras formas por meio da sua arte. Cada um produz um tipo de arte. Pode passar a próxima. E essa é a cena final, que o personagem, já com a missão cumprida dele, ele está saindo do livro. Eu coloquei ele nesse pôr do sol, justamente para eu utilizar essa luz atrás dele, e a gente vê só a silhueta. Então, dessa forma, eu encerro o livro, sem revelar quem é esse personagem. Ele usa uma boina, então, usando uma boina ali, a gente não consegue definir se o corpo dele é homem, se é mulher, quem é esse personagem, e ele deixa ali, perto da árvore, o material dele, para que outras pessoas peguem aquele material e continuem a missão que ele veio fazendo, de estabelecer a comunicação, fazer as pessoas se entenderem novamente. Então, no livro, a gente tem várias pessoas diferentes se comunicando. Então, nós temos pessoas de culturas diferentes, que falam idiomas diferentes, nós temos a linguagem de sinais. Então, a gente tentou trazer esses personagens diversos,
finalmente consegui estabelecer a comunicação. Só um momento. E aí, em algum momento, eu me perguntei, eu ainda fiquei com questionamento, será que a criança vai gostar de não ver esse personagem, ou de entender que esse personagem ele pode ser interpretado por ela de várias formas, de não ver esse personagem definido no final da história? E aí eu mostrei o texto para o meu sobrinho de 8 anos, ele leu o texto na íntegra, ele foi a primeira criança que leu o texto, e aí eu perguntava para ele o que ele via em cada estrofe, em cada verso, e no final da história eu perguntei para ele quem era o narrador dessa história, quem estava contando. E aí, primeiramente, ele me falou que poderia ser eu. Eu falei assim, mas por que você acha que é eu? Ele falou assim, porque você leva a arte para as pessoas. Depois, ele falou assim, mas pode ser o meu pai também, porque o meu pai faz determinada coisa. Depois ele falou, pode ser minha professora, porque ela me ensina. E aí, eu cheguei à conclusão, a criança compreende. A criança me deu a resposta. Ele entendeu que, no final, esse narrador pode ser qualquer pessoa. Agora, nós gostaríamos de exibir o book trailer. Foi um videozinho que a gente fez para divulgação. Que aí nele vocês vão ver outras ilustrações também, essas ilustrações dos personagens diversos. All right, line art's looking pretty good. Let's use Gen Recolor and bring it to life. Let's try blue. Wagner, quer falar? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Acho que você sintetizou bastante aí o projeto, né? Essa ideia que a gente quis, né, trazer a público, de valorizar o que tem dentro, né? Valorizar a emoção, valorizar um olhar voltado para a minúcia, né? E isso buscando até inspiração no Manuel de Barros, que soube fazer isso de uma forma tão brilhante, né? O quintal do Manuel de Barros era maior que o mundo para ele. Então, acho que como eu gosto tanto da poesia dele, acho que eu trouxe um pouco disso também para mim,
né? E o que eu costumo dizer é que todo mundo que leva um texto nosso para casa, ou leva um desenho nosso para casa, leva um pedaço da gente, né? Porque a história, ela está aí, ela é ficção, ela é fantasia, mas ela leva parte da nossa emoção, leva parte do nosso sonho, do nosso desejo de comunicação, das nossas vivências, né? Então, fico muito feliz quando as pessoas leem e dão uma devolutiva. Olha, eu senti isso a partir de tal verso, senti isso a partir de tal passagem, né? Ou mesmo quando fazem interpretações que são aparentemente absurdas, né? Como, por exemplo, no meu livro A Festa das Roupas, que é uma história super simples, super divertida, é um livro de pura fruição, né? Mas uma pessoa conseguiu fazer uma análise sociológica das roupas, das camisolas que exerciam um poder sobre as calcinhas, né, sobre as meias. Então, depois que o livro é publicado, a gente não tem mais controle, né, do que se pensa. Ele é do mundo, ele é aberto, e essa é a magia da literatura, né? É permitir que você traga o seu olhar, que você complemente aquilo que eu fiz, aquilo que o Richard trouxe, e aí a gente vai se enlaçando nessa rede de emoção, de arte, de sonho, de fantasia, né? Então é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu tenho uma. Ok. Gostaria de saber qual foi o tempo, o processo de produção do livro, quando ele iniciou, quando vocês pensaram, e agora, né, culminando com o lançamento. Qual foi o tempo decorrido desse processo? Então, eu costumo dizer que o processo mesmo de produção do livro ele começa em 2020. Porque até então a gente tinha a história iniciada, sem os cortes, né? As estrofes elas estavam ainda meio misturadas, tinha texto que eram de 3 estrofes, outros que eram de 4, e a gente resolveu uniformizar quando a gente decidiu publicar. Então esse processo ele começa em 2020. Então, em 2020 nós começamos a pensar nisso. Aí começamos a fazer os cortes, Richard começou a pensar em como que ele ia ilustrar, né? Então fui fazendo revisões, alterações, e substitui palavra, e bota vírgula aqui, e tira o ponto, e muda frase de lugar, porque a sonoridade vai ficar melhor dessa maneira, né? Isso vai ajudar na compreensão. Todo esse processo que se tem, que é necessário quando você trabalha com a literatura. Muita coisa que eu gostava muito eu tive que cortar, né? E isso dói demais quando a gente escreve, né? Sangra, porque a gente se apega ao texto, mas quando a gente pensa em publicação, a gente não pode ter esse apego, né? Porque a gente está fazendo para o outro, então tem que ser bom para o outro mais do que é para mim, né? Então, 2020 a 2024, a maio de 2024, e com pique total a partir de agosto, né, Richard? Acho que foi a partir de agosto do ano passado, setembro, né? Setembro do ano passado, que a gente realmente começou com contatos com a editora, né, com diagramadores, com toda essa parafernália que está ao redor do livro, que o livro não é feito apenas por nós dois, né? Tem uma equipe muito grande por trás, né? E decidir que material vai ser, e negociar, porque se fica caro, então não pode, tem que ser. Então, tudo isso demanda tempo, dá muita dor de cabeça, dá muito cansaço, né? Mas também dá muita alegria. Sim. Eu, até do início de 2020 até setembro do ano passado, eu só tinha pronto aqueles desenhos das vaquinhas. Eu tinha vários rascunhos que eu já estava pensando, várias possibilidades, tinha página que eu tinha 2 desenhos para aquela página, eu não sabia o que eu ia utilizar, e a gente sempre vinha conversando, mas o Wagner teve uns trâmites aí com as editoras, e quando foi, acho que foi até no início do ano passado, ele tinha me falado que não era para prosseguir com o trabalho, que estava tudo agarrado na editora. E quando foi final de setembro, ele me enviou uma mensagem perguntando se tinha como o livro ficar pronto até 17 de dezembro. E aí, eu indo para a escola, 6 horas da manhã, eu recebo aquela mensagem e penso,
entrando no último bimestre, prova para elaborar, prova para corrigir, eu estava trabalhando em 3 escolas o ano passado. Então, eu pensei assim, impossível. Só que, quando eu lembrei do desenho das vaquinhas, que era aquele que estava pronto, e eu gostei muito desse desenho, eu falei assim, se eu falar não, eu vou perder essas ilustrações das vaquinhas. E aí, pensando nelas, que eu falei assim, sim, vou dar um jeito. Até 17 de dezembro sai, e 17 de dezembro já estava tudo pronto, né, Wagner? Uhum. E o Richard também sofreu um pouco, né, para ilustrar, porque o plano inicial era de fazer o livro A4 vertical. Sim. Então, de repente, ele teve que improvisar, porque a ideia se transformou num A4, mas na horizontal. Então, isso altera o planejamento, né? Isso altera o planejamento da ilustração, da construção do desenho. Então, acabou que no fim deu tudo certo, né? As magias aí da arte, os deuses da arte, acho que eles iluminam e no final deu tudo certo. O livro ficou muito lindo, a gente ficou muito emocionado de ver, né, Richard, o livro no dia 11 de maio, que foi o lançamento aqui no Rio, porque a gente não tinha visto o livro impresso ainda. Isso. Nós conhecemos o livro impresso junto com o público, porque ele ficou pronto no sábado de manhã. Né? Então, foi uma emoção, foi uma tensão impressionante, mas deu tudo certo, o livro está lindo, está com uma repercussão muito positiva, tanto das crianças como dos adultos, né? O que me impressiona muito, né? Como é que um livro pode falar, se comunicar de forma tão próxima, né, de crianças e adultos. A gente tem recebido mensagens muito bonitas, algumas são mensagens muito profundas, né? A gente não pode divulgar, não pode postar, porque são questões muito íntimas. Mas a gente pode falar mais ou menos o que acontece. Eu recebi uma mensagem de uma senhora, né, de uma pessoa que comprou o livro e colocou nas mãos da mãe, que tem Alzheimer. E ela passa o dia com o livro nas mãos, fixada em uma das ilustrações do Richard, e a todo momento ela vem e fala, olha que lindo, olha esse trecho, olha esse desenho, mas sempre na mesma página. Então alguma coisa ali tocou essa senhora e é isso, a pessoa me disse que o livro já está até amassadinho, porque ela não solta. Então são essas coisas que nos encantam, são essas coisas que nos dão vontade de fazer mais, de continuar, porque realmente fazer livro no Brasil ainda é uma grande batalha. E sobre o selo Crianças Diversas, é o segundo livro, né? Você já publica pela Metanoia com este selo. Sim. Fala um pouquinho dele pra gente, por favor. Bom, a Metanoia, ela é uma editora que tem um olhar voltado para essas questões que estão aí no prelo. Ela se preocupa com as questões da diversidade, da igualdade, né, da pluralidade que tem a nossa sociedade. E, acima de tudo, ela tem uma grande preocupação de tornar o livro acessível. A preocupação dela é de que o livro possa chegar, né, às mãos de todas as pessoas. Então, os projetos são projetos modestos, mas isso não significa que haja perda na qualidade. Esse livro, por exemplo, ele sai com capa cartonada, 300 gramas, papel couché, 115, que é o papel que se utiliza, né, na maioria dos casos, para fazer livro para criança. Ele está com uma qualidade de impressão fantástica. Então, assim, eu estou muito orgulhoso desse livro, desse projeto. E mais orgulhoso ainda da editora ter topado, né? Porque não é um livro barato, ele foge um pouco, né, do padrão da editora, mas elas compraram a ideia, porque elas acreditaram muito nessa história. Né? Essa semana mesmo elas me disseram já que já estão preparando aí a reimpressão, o livro já está sendo reimpresso, e que já tem editais, né, em que o livro se encaixa. Então, o que a gente deseja agora é que esse livro realmente entre num desses editais, para que ele chegue a populações ribeirinhas, né, sociedades, a comunidades que estão distantes, a pessoas humildes, né, que às vezes não têm condição de comprar esse livro. Esse é o desejo que a gente tem. Se eu pudesse, eu daria livro para todo mundo, né, mas isso não está no nosso alcance, né. Infelizmente, eu adoraria fazer aí 10 mil livros e sair doando para todo mundo, mas infelizmente a gente não pode, né? Não tem condição de fazer. Mas quem sabe acontece como aconteceu com o Encantador de Formigas,
né, que chegou para muitas escolas, para muitas crianças. Então, a gente está aí na torcida de que as coisas possam caminhar, e a gente confia aí na fluidez do universo, né, porque a gente o tempo todo vibrou muita positividade nesse livro, a gente colocou a nossa emoção, a gente driblou algumas pedras para não deixar nenhuma energia negativa entrar, né, a gente teve que abrir mão de muita coisa para que esse livro saísse com pureza, com doçura, com ternura, porque eu tenho absoluta certeza que quem tocar nesse livro vai sentir a nossa alma nele. Eu não tenho dúvida disso. E agora uma pergunta para o Richard, né? Nós estamos falando de ilustração e logo em seguida, após o lançamento, a gente vai ter com o Rafa Vasquez o workshop sobre ilustração, o processo de ilustração de ideias. Richard, o quanto que o ilustrador é também autor do livro, né? Não deixa de ser autor. A gente tem às vezes, essa visão deturpada que o ilustrador é um coadjuvante na produção do livro, não, e ele é um coautor. Ele é igualmente autor, afinal de contas, o texto não verbal, ele tem equidade, né, com o texto verbal. Então fala pra gente como que é esse processo de autoria. Sim, essa até é uma discussão recente aí no Brasil, né? Tem uma página que eu estou seguindo que está tratando justamente dessa questão. Eles querem normatizar isso entre as editoras, porque parece que tem editoras que não estão nem dando crédito para o ilustrador. Então, algumas pessoas tratam, só pelo fato do ilustrador ser contratado, que ele é apenas um contratado para fazer aquele serviço. E, na verdade, o ilustrador também está contando uma história. Nesse texto, por exemplo, que é um poema, né? É fundamental as imagens aqui nesse texto. E aí essa discussão está ganhando espaço, né, que o ilustrador, ele é o autor das imagens, né, ele é um autor de imagens, ele também está contando a história por meio do não verbal, né, e não é fácil, porque a gente tem que aliar ali a minha ideia com o que o autor escreveu. Muito, como Wagner falou, às vezes tem editoras que nem deixam escolher o ilustrador. Então, assim, eu tive um grande privilégio de ser convidado por ele e da gente estar trocando essa ideia o tempo todo, porque eu gosto de ouvir o que o autor espera do seu livro também, porque eu imagino que quando ele está criando o texto, ele já imagina uma linha uma sequência de imagens, uma linha de trabalho para ilustrar aquele texto. Então, gosto muito de trocar essa ideia. Eu acho que eu não gostaria de apenas receber o texto e criar por mim. Tudo bem que eu tenho a minha linha de trabalho, mas eu acho que, principalmente por eu trabalhar com diversas técnicas, eu posso ajustar a ilustração de acordo com o que o autor espera também. Então, eu creio que isso é muito importante, esse diálogo. O processo foi bem fluido, né, Richard? A gente teve Sim. uma fluidez bem interessante, a gente dialogou bastante, porque eu também gosto de dar muita liberdade para o ilustrador, né? Eu não chego para o ilustrador e digo, quero que você faça isso, desse jeito, Sim. desse formato, porque o ilustrador, ele é artista, ele constrói a sua arte, ele tem a sua forma de ver, e a forma de ver do ilustrador, ela traz novidades para mim, porque quando eu vejo o meu livro ilustrado, é uma emoção, porque eu estou vendo aquela história, né, desenhada, com elementos novos, né? Então, essa questão de ser autor, para mim, ela é uma condição que eu não discuto. Todos os meus ilustradores são autores dos livros também. Nesse contrato, especificamente, a Richard entra
como autor, inclusive na divisão dos direitos autorais. Nós temos a mesma parcela de distribuição de direitos, porque realmente ele é autor do texto não verbal, que complementa o texto verbal. Eu tive a sorte que os 2 trabalhos que eu fiz para livros, os autores encararam dessa forma. Então, meu nome entra na ficha catalográfica, eu sou reconhecido como autor dos livros dentro dessa editora. Então, assim, dessas editoras. Então, eu digo assim, que eu tive muita sorte de trabalhar com essas pessoas que reconhecem o nosso trabalho enquanto autor também. É isso. Eu gostaria, então, de parabenizar vocês, né, em nome das pessoas que estão mandando aqui no chat, a Jaque mandou parabenizando, tantos outros que a gente tem visto nos lançamentos, tanto no Rio quanto em Barbacena, o quanto tem sido bem aceito. E agora vocês contando para a gente que a primeira tiragem, a primeira impressão, né, já está esgotada. Isso é sinal do sucesso que esse livro está sendo, né? Parabéns para vocês. E dessa vez o tempo foi curto, né, para fazer o lançamento em São João del Rei também, como o Wagner Isso. sempre faz, mas pelo menos tem um lançamento virtual aí. Esse é o lançamento virtual e que muito nos honra, né? O primeiro lançamento de livro que a Educativa faz, né? Vem contribuir, vem somar com essa proposta de evento que nós fizemos, né? Então, calhou do momento que a gente estava fazendo a programação, eu vi do lançamento e aí o convite veio e vocês aceitaram. Então, muito obrigado. Parabéns pela obra de vocês. O link está aí, pessoal, para quem desejar adquirir, já na segunda tiragem, né? A segunda impressão do livro, da editora Metanoia. Já vou adquirir o meu aqui de imediato, tá bom? Então, um abraço para vocês. Quem adquirir, depois marca a gente lá na rede social, a gente gosta de ver, gosta de ter o retorno. Sim. A gente fica muito feliz quando a gente tem essas respostas. E só para finalizar, fechar, parabéns a vocês pela iniciativa de trazer a literatura para a infância, para a discussão, porque às vezes os espaços são muito restritos àquelas pessoas que trabalham com ela. Então, isso às vezes não chega. Então, eu tenho brigado muito por isso, pelas cadeiras de literatura para a infância nas universidades, nos cursos de letras, nos cursos de biblioteconomia, nos cursos de pedagogia. Essas cadeiras são fundamentais, né? Porque eu sempre digo que o livro para a infância é a porta de entrada nesse universo literário. Né? Vários autores já disseram isso, que muitas das vezes o livro infantil é a primeira galeria de arte que uma criança vai visitar, e talvez a única. Né? Se nós pensarmos no Brasil, né? Talvez a única. Então, é muito importante. Escrever para a criança exige um compromisso, exige responsabilidade, não é historinha, não é livrinho, é um texto pensado, é um projeto gráfico pensado, são ilustrações pensadas, e é preciso que nós saibamos trabalhar com mediação literária, como trabalhar o livro, como aproximar o leitor do universo literário, e isso começa na infância. Então, fica aí o meu apelo aí, que outros eventos, né, deem foco à literatura para a infância. Então, parabéns a vocês, muito obrigado pelo convite. E a Educativa, desde 2021, vem se tornando um espaço, né, sempre aberto para a arte, para a cultura, para a literatura. Então, estejam à vontade, viu? Sempre que precisarem. Amanhã o nosso lançamento aqui estará no YouTube. Então, se inscrevam, sigam o canal da Educativa, tanto no Instagram quanto no YouTube. Né? Nós estamos aí à disposição para poder fazer essas parcerias. Convido vocês para daqui 10 minutinhos nós estarmos com a Afa Vasquez no workshop ilustrando ideias do processo de ilustração de livros. Estarei lá. Muito obrigado, um abraço para vocês e até já. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pelo convite e pela presença. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.